Saudações! Aqui quem vos fala é o professor Kraus. E o Krauscast tem a honra de apresentar um papo muito legal sobre um dos clássicos da sociologia. Evidentemente, você já deve estar acostumado um pouco com a nossa vibe, sabe que a gente tem essa maneira informal, essa maneira descolada de abordar assuntos que normalmente são tão sérios ou tão engessados, mas a nossa proposta é diferente. A nossa proposta é quebrar um pouco desse rigor academicista, nada contra, mas é uma abordagem diferente e nós vamos falar sobre Émile Durkheim. Você, evidentemente, já deve ter ouvido falar desse cara. Tem mó galera que curte o Durkheim por causa da sua aparente utilidade no ensino médio, mas nós não estamos também presos aqui a essa barreira escolar, sabe? Tipo, o nosso papo aqui é muito mais de, aproximar mesmo, sabe? Tipo, aproximar você de alguns pensadores, de algumas teorias, de alguns conceitos que de repente você sabia que existia, mas nunca entendeu bem. Ou você nem sabia que existia. E aí você passa a saber, caramba, eu nunca tinha ouvido falar desse pensador, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido em lugar nenhum isso aqui, ou passou batido, sei lá. A gente tá aqui para tentar quebrar esses muros que eventualmente possam existir entre você e a ciência, entre você e a filosofia, entre você e alguma coisa interessante que nos conduza a um maior nível de criticidade. Cara, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa coisa de vamos transformar a nossa mente em uma máquina de questionamentos. Eu bato muito nessa tecla e você já deve saber disso. Mas enfim, eu também preciso dizer para você que está me ouvindo que nós estamos aí espalhados em várias redes. Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Deezer. Nós estamos por aí. E você pode colocar lá nas pesquisas, Professor Kraus. Não esqueça do soletrando Kraus, K-R-A-U-S-S. Você coloca lá Professor Kraus e provavelmente vai aparecer para você algum conteúdo das ciências humanas, alguma coisa da cultura pop, rock and roll. Enfim, nós estamos aí perturbando mentes desde 1900 e alguma coisa que não vem ao caso. Enfim, o papo é sobre Durkheim. Durkheim, ele tinha uma visão bem interessante sobre a sociedade. Ele bebeu de uma fonte muito legal, que foi o pensamento do Augusto Comte. Augusto Comte, que é considerado um dos pais da sociologia. É um dos pensadores mais importantes, assim, no que diz respeito a esse start das ciências sociais. E Augusto Comte, ele criou o positivismo. De uma forma geral, o positivismo, enquanto abordagem da sociedade, o positivismo ele leva muito em conta o cientificismo, que é uma valorização da ciência. O positivismo ele vai prezar também por uma defesa da importância das leis e da objetividade. Isso é muito importante. E o positivismo ele foi inspirado nas próprias ciências da natureza. Então, quando você olha para as ciências da natureza, as ciências da natureza elas levam em consideração que existem de fato leis que regem a natureza. Então o positivismo ele vai tentar justamente olhar para a sociedade partindo desse pressuposto. Existem leis que regem e que organizam a coletividade. Então a partir daí, o feijão com arroz, digamos assim, do sociólogo é identificar essas estruturas, é identificar essa ordem para poder interpretar os mais variados fenômenos e até anomalias, digamos assim, que podem acontecer dentro da sociedade. Então, Durkheim ele bebe dessa fonte. E na medida em que ele bebe dessa fonte positivista, o Durkheim ele cria uma coisa chamada funcionalismo, uma metodologia chamada funcionalismo, que em alguns manuais, não que a gente esteja muito preocupado com isso, não que a gente esteja aqui priorizando isso, mas muitos manuais eles vão trazer, por exemplo, positivismo funcionalista ou funcionalismo positivista. Então, o Durkheim ele se propôs a investigar as funções desempenhadas por estruturas coletivas que constituem aí o que nós chamamos de sociedade, mas que olhando para o pensamento do Durkheim a gente poderia chamar simplesmente de corpo social. Então Durkheim ele olha para a sociedade como uma espécie de organismo, sim, saca? Então quando ele olha para
o corpo social, ele vai perceber que existem estruturas que meio que atuam como gestoras da vida em sociedade, agregando, reunindo, dando sentido à vida das pessoas. Isso é muito interessante. Então, ele vai se preocupar justamente com esse macro, sabe? Ele vai olhar para essas estruturas e vai perceber que elas vão atuar diante das pessoas, diante dos indivíduos, moldando, induzindo até certo ponto, direcionando, guiando. Então, seria muito correto e sem nenhum estresse, né? Seria muito tranquilo dizer que para Durkheim é o coletivo que faz o indivíduo. Embora dizer isso não seja fazer uma apologia radical ao determinismo. Embora, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando que dizer que o coletivo faz o indivíduo não é fazer apologia a um determinismo radical, mas que há um caráter determinista sim no pensamento durkheimiano. Isso aí não tem problema. É tranquilo a gente assumir essa condição. Mas afirmar a partir daí que o pensamento de Durkheim sobre a sociedade, o seu olhar sobre a sociedade é fechado para a mudança, isso aí é um equívoco, saca? Então é importante a gente ponderar, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, dizer que o ser humano, dizer que o indivíduo ele é um produto da sociedade, dá match tranquilo com o que o Durkheim ele vai dizer. Então, o Durkheim ele vai falar muito sobre controle social. Ele vai dizer que essas estruturas, essas instituições que atuam na coletividade, dando sentido e moldando as pessoas, elas exercem controle social. Só que quando ele fala de controle social, ele não leva isso como algo negativo, como algo ruim. Na verdade, a gente precisa disso. Então, Durkheim ele é um dos caras que vai defender, dentre tantos pensadores, ele vai defender que o ser humano é um ser coletivo. Algo que a gente vê, por exemplo, em Aristóteles. A gente bateu um papo recentemente sobre Aristóteles e Aristóteles ele defendia do seu jeito essa ideia de que o ser humano é um ser coletivo, é um ser social. Então Durkheim ele vai dizer de uma forma bem mais sofisticada, evidentemente, porque nós estamos falando de um pensador que está lá inserido no contexto da modernidade, então ele vai defender essa ideia. Eu costumo dizer, e acredito que qualquer artigo, qualquer papo que envolva Durkheim, seja numa sala de aula, seja num espaço de vivência de uma universidade, seja num ambiente de um condomínio ou na calçada de uma casa, qualquer papo que se preze sobre Durkheim, a gente fala que o objeto de estudo da sociologia dele é o fato social. Então, quando ele olha para os fatos sociais, ele está falando justamente de estruturas coletivas, ele está falando de instituições, ele está falando de fenômenos que desempenham uma função importante dentro da coletividade, que são responsáveis, inclusive, não só por exercer o que nós chamamos de controle social, à luz do pensamento dele, mas que também contribuem de alguma forma com a coesão social. Isso é muito importante. Para quem é metódico e costuma fazer anotações sobre um pensador que, enfim, você esteja prestando atenção nele, fato social, objeto de estudo da sociologia de Durkheim, e se refere a essas estruturas que atuam dentro da coletividade. E elas possuem características. Então, muita gente que troca ideia comigo se preocupa, por exemplo, com Enem, se preocupa com alguma disciplina que está pagando na faculdade. Eu tô falando para geral aqui, né? Tipo, o papo tá aberto aqui na rede, então, por mais que a gente esteja mergulhado na informalidade, mergulhado nessa vibe mais descolada, de bate-papo mesmo, mas eu não posso negligenciar esse aspecto, né? Então, quando a gente fala de fato social, a gente tem que levar em consideração que existem características dos fatos sociais. Então, nós temos aí, por exemplo, a exterioridade. E o que significa essa exterioridade? Significa dizer que o fato social ele é um fenômeno exterior, como tá escrito nas regras do método sociológico, principal obra de Durkheim, pelo menos para mim, né? Pode não ser para você ou para alguém, mas enfim. Então, nessa obra, o Durkheim ele vai dizer que o fato social ele existe independente do indivíduo. Ele existe antes do indivíduo. Ele se impõe sobre o indivíduo. Eu gosto muito do exemplo da família, né? Família é o maior exemplo de fato social. E quando o indivíduo ele aparece no mundo, família está aí, né? Então, família, embora eu ou você ou qualquer pessoa, de repente, faça uma opção, porque ninguém é obrigado. Não, eu não quero constituir família. Beleza. Família continua existindo. Independe, né? O fenômeno ele é exterior ao indivíduo.
Outra característica que é importante que o Durkheim vai falar é a generalidade. Então, quando ele fala de generalidade, ele quer dizer que o fato social ele se manifesta de forma geral por todo o corpo social. Então, mais uma vez, pegando o gancho da família, a gente encontra família por todo o corpo social, em vários lugares, em várias culturas diferentes, com configurações diferentes, obviamente. Mas quando a gente olha para uma tribo, é família. Quando a gente olha para um clã, é família. Inclusive, nós temos vários debates já nos últimos anos falando sobre as diversas configurações que família pode assumir, né? E é isso. Tipo, é uma característica do fato social. Assim como a coercitividade. Coercitividade que vem da palavra coerção, que significa pressão, influência, força. E o Durkheim, ele compreende que os fatos sociais, eles acabam gerando essa energia, né? Essa intensidade que vai movendo as pessoas. E para ele, inclusive, a coercitividade é a principal característica dos fatos sociais. E ele não vai dizer isso à toa. A coercitividade é a principal característica porque ela é a grande mola propulsora, ela é a grande força que vai garantir a coesão. Então, se nós somos um corpo social, se nós somos seres coletivos e nós somos, para ele, é necessário que nós estejamos coesos. E você sabe muito bem que coesão tem aí esse caráter da unidade, né? Então é muito legal quando a gente troca ideia com Durkheim. Claro, é um modo de dizer, né? Troca ideia com Durkheim. A forma organizada com que ele apresenta a sociedade como esse grande corpo, né? Composto por sistemas que são gerenciados por essas estruturas. E aí nós acabamos enxergando, cada um de nós, acabamos tomando a nós mesmos como partes desse grande corpo, né? E aí a gente acaba percebendo o quanto há uma certa interdependência entre essas estruturas que estabelecem parcerias para manter as pessoas conectadas. Não foram poucas as vezes que a gente acabou ouvindo basicamente o mesmo discurso sendo proferido pelo Estado, pela igreja, pela família e pela escola. Os mais paranoicos poderiam até se ver numa espécie de distopia onde você era, sei lá, o protagonista de uma grande conspiração contra você. Estou falando protagonista de uma história onde a sociedade estava conspirando contra você. Porque não é possível, tá todo mundo dizendo a mesma coisa, tá dizendo para eu fazer a mesma coisa, tá dizendo que eu devo me comportar da mesma forma. Como assim? Pois é, natureza da sociedade que defende os seus padrões. Embora esses padrões eles possam mudar com o tempo, mas entenda, estamos falando de um pensador que enxerga tudo funcionando do coletivo para o indivíduo. Então a própria mudança, ela tem que partir da coletividade. E, inclusive, o Durkheim ele fala sobre isso, né? Ele fala que essas quebras, essas crises, essas instabilidades, elas podem acontecer, né? Dos laços sociais, daquilo que conecta as pessoas, e ele chama isso de anomia. Então a gente poderia dizer que a anomia ela é justamente uma espécie de oposto do que é a coesão. Então esses quadros de crises, de instabilidades, de mudanças, eles acabam acontecendo de tempos em tempos, motivados pela própria coletividade, né? A gente costuma olhar para esses cenários, de fato, rotulando eles como críticos, né? Mas existe uma certa natureza natural. Oh, really? A redundância aqui foi proposital. Há uma certa naturalidade nisso. Não é necessariamente algo que a gente vá ficar alarmado, né? E tem uma coisa também que eu acho mó legal, assim, no pensamento do Durkheim, é o papo dele sobre fato social patológico, sabe? Tipo, a gente não deve levar em conta apenas que existem estruturas coletivas ou fenômenos coletivos que aparecem, se manifestam aí no corpo social. Existem alguns fenômenos que eles não ajudam no controle social, saca? Tipo, diretamente. Não vamos esquecer que estamos falando de um pensador que bebeu do positivismo. Então, para ele, até a desgraça, de alguma forma, traz, no fim das contas, algum tipo de ordem, algum tipo de upgrade dentro do que quer que seja, né? A gente tá evoluindo, a gente tá se desenvolvendo. É muito louco, só abrindo um parêntese, que tipo, o positivismo ele bebeu de fontes, como eu falei, das ciências da natureza. Então, quando a gente pega, sei lá, um Charles Darwin, um Isaac Newton, eles acabam sendo grandes pilares disso que nós chamamos de positivismo e que acabou reverberando, ecoando aí
no pensamento do Durkheim. Mas, como eu ia dizendo, esse papo de fato social patológico ele é bem interessante porque vai dizer justamente que existem fenômenos que fogem do controle social. Existem determinados eventos coletivos, fenômenos coletivos que acabam conturbando, perturbando e exigindo um esforço maior por parte da própria coletividade para poder ser sanado, sabe? Então, quando a gente olha para o crime, eu acho que o crime é um grande exemplo disso. O crime, ele pode ser considerado no pensamento de Durkheim um fato social normal, desde que esteja sob controle social. Até porque é a partir da manifestação do crime que a gente vai poder, por exemplo, otimizar algumas estruturas de orientação, prevenção, fiscalização, punição, né? Então, se o crime estiver sob controle, está tranquilo. Então, é como se a gente estivesse olhando para o corpo biológico e a gente percebe que nem tudo que está dentro do nosso corpo veio para fazer o bem diretamente, mas acaba provocando o bem, porque o nosso corpo vai reagir, né? É bem interessante essa visão do Durkheim. Mas quando o crime ele foge do controle, ele extrapola, o corpo adoece, o corpo social adoece. O que não significa dizer que isso é uma condição irreversível ou irremediável. Como eu falei, é bem possível que a estrutura social ela se fortaleça, ela se una para poder resolver aquele determinado problema, aquela determinada crise. E isso é bem interessante, como eu falei. Um outro ponto que também me desperta muito interesse no pensamento durkheimiano é justamente o papo dele sobre solidariedade, né? A palavra solidariedade aí ela é empregada para se referir aos laços firmados entre as pessoas, às relações firmadas entre as pessoas. Essa noção aí em duas vertentes, digamos assim, uma que seria a solidariedade mecânica e outra que seria a solidariedade orgânica. Nunca é demais reforçar que estamos falando não de solidariedade, ajudar o próximo, altruísmo, dar uma força, um help, saca? Solidariedade no sentido conceitual, de relações, de laços, de vínculos, de uma maneira de se relacionar, de viver a coletividade. Então tem uma maneira que ele chama de mecânica e outra maneira que ele chama de orgânica. E é importante que se diga que esse papo de solidariedade mecânica é uma referência a sociedades tradicionais. Já quando ele fala de solidariedade orgânica, ele está se referindo ao mundo moderno, à maneira de viver sociedade, de fazer coletividade da própria modernidade. Então, seria praticamente sinônimo, né? Então, é como você olhar para Augusto Comte e ver ele falando na lei dos 3 estados, né? O estado positivo é sinônimo de modernidade. Nesse caso aqui, em Durkheim, a gente está vendo que modernidade, a vida em sociedade moderna, ela tem esse rótulo, né, dado pelo próprio pensador, que é solidariedade orgânica. E como é que a gente percebe isso? Como é que a gente vê isso? A gente, quando olha para a solidariedade mecânica, ou seja, o jeito de viver sociedade, de configurar as relações sociais, ela tem uma imposição muito forte da coletividade sobre o indivíduo. Muito forte, ao ponto da gente perceber que boa parte das decisões que vão pautar a vida das pessoas na solidariedade mecânica, elas são decisões tomadas pela própria coletividade. É muita loucura isso, né? Então, a solidariedade mecânica ela se refere a um mundo onde ainda não existe um franco desenvolvimento do capitalismo, onde nós não temos essa sociedade industrializada, onde nós não temos necessariamente essa autonomia racional, que são marcas do próprio mundo moderno. Então, quando você olha, por exemplo, para pessoas que viviam nessas sociedades tradicionais, solidariedade mecânica, por que elas tinham aquela religião? Por que elas trabalhavam no que trabalhavam, por exemplo? Elas não tinham clara consciência disso. Não era necessariamente a autonomia o que a gente pode identificar na vida dessas pessoas. Agora, na solidariedade orgânica, embora a sociedade, a coletividade, ela continue pressionando, ela continue de alguma forma controlando a vida das pessoas, esse controle é menor. A gente percebe que o indivíduo ele passa a ter uma certa participação no que diz respeito às decisões da sua própria vida. É bem interessante isso, né? É o indivíduo, de alguma forma, tendo a possibilidade de decidir por si, embora continue
tendo que ter uma religião ou se posicionar sobre religião, tendo que trabalhar, tendo que lidar com a ideia de família, tendo que lidar com padrões sociais, tendo que lidar com as estruturas que fazem parte da coletividade. Ele continua tendo que lidar com isso, ele continua tendo que lidar com a coercitividade. Só que o que Durkheim percebe é que, digamos assim, há um quadro de certa anomia. Ou seja, os laços eles passam a ficar um tanto quanto mais frágeis, justamente porque o indivíduo ele tem mais espaço. Então poderíamos dizer o seguinte: numa solidariedade mecânica, você tem muita coerção e automaticamente muita coesão. Quando a gente olha para a orgânica, a gente vê uma redução da coerção e automaticamente uma redução da coesão, o que favorece um quadro de anomia. Então assim, o Durkheim ele é um pensador muito interessante. A gente pode até não concordar com alguns conceitos, ou com algumas ideias, ou com todos os conceitos e todas as ideias que seja, mas é um pensador muito interessante e que faz todo sentido a gente dialogar com ele, saca? Tipo, para ele, boa parte do que nós somos é produto da coletividade. Boa parte. Né? Tem frases aí do Durkheim que é citações, né, famosas que dizem isso, né? Boa parte do nosso egoísmo, por exemplo, é produto da sociedade. Então, vale muito a pena trocar ideia com esse cara, como a gente fez agora, né? Embora tenha sido um papo breve, né, para o tamanho da obra e das contribuições dele, porque ele fala de muitos outros temas curiosos, né, temas polêmicos, temas que são extremamente relevantes, mas acho que serve como uma boa base para que a gente possa desenvolver mais alguma coisa em cima disso. Então, mais uma vez, eu quero motivar você a seguir as redes que podem ser seguidas, se inscrever naquelas que você pode se inscrever. É muito importante que você possa trazer, né, aquela curtida, onde quer que esse conteúdo ele apareça para você, para que ele possa estar mais visível para outras pessoas. Vamos propagar essas provocações, assim mais pessoas elas vão ter acesso e vão poder dialogar, vão poder compartilhar com outros. Enfim, a gente vai criando aí um loop bem louco de filosofia, sociologia, de ciências humanas. Enfim, esse foi o nosso Krauscast sobre Durkheim.